Eis o perigo da mistura. Os irmãos se lembram o que foi que provocou a ira de Deus sobre os antediluvianos? Você seria capaz de dizer o que foi que fez com que Deus mandasse o dilúvio? Eu sei que você sabe porque você lê a Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 3, nos lembram por que foi que Deus mandou o dilúvio. Gênesis 6, de 1 a 3 diz: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Notaram, queridos, qual foi a essência do problema? O que foi que trouxe a destruição do mundo antediluviano? Porque os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Irmãos, os filhos de Deus mencionados aqui eram os descendentes de Sete. Ele foi o filho que nasceu, Gênesis 4, 25 deixa isso bem claro, e seu nascimento veio então como uma compensação. No livro Desejado de Todas as Nações nós lemos: Sete era de estatura mais nobre do que Caim e Abel inclusive, e parecia-se mais com Adão do que os demais filhos. Tinha caráter digno, seguindo as pegadas de Abel. Oh, irmãos, a essa altura, a humanidade havia crescido muito em maldade e em número. Os descendentes de Caim haviam instituído aberta e publicamente a rebelião, a desobediência e o desdém para com Deus, para com seus princípios e para com os princípios do seu governo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, nós lemos: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Embora, irmãos, o nome do Senhor tivesse sempre sido invocado antes, Enos estabeleceu o culto público a Jeová. E a fim de estabelecer assinalado contraste entre os descendentes de Caim e os filhos de Deus, Enos instituiu a adoração coletiva ao Senhor. Caim, recebendo a maldição de Deus, retirou-se da casa do seu pai. E em seu estado de rebelião, quando Caim saiu da casa de seu pai, ele também saiu da presença do Senhor, rejeitando a promessa do Éden restaurado. E por fim, Caim fundou inclusive uma cidade, a qual ele deu o nome de seu filho Enoque. É outro Enoque, não é o Enoque que você está pensando, Enoque, filho de Caim. Irmãos, por algum tempo essas distintas gerações permaneceram totalmente separadas. A geração de Caim e a geração de Abel, por algum tempo elas permaneceram distintas, separadas. Aos poucos, porém, a raça de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio havia se estabelecido, dispersou-se pelas planícies e vales onde os descendentes de Sete habitavam. E os filhos de Sete, quando viram que estava sendo introduzido no seu meio uma influência negativa dos filhos de Caim, sabe o que fizeram? Eles abandonaram os vales e se mudaram para as colinas, a fim de permanecer longe dos descendentes de Caim. Acontece, queridos, que enquanto durou essa separação, os filhos de Sete mantiveram a sua pureza e fidelidade, mantiveram o seu culto a Deus. Mas, lamentavelmente, com o decorrer do tempo, eles começaram a descer a montanha e a instalar-se nos vales, misturando-se com os descendentes de Caim.
E essa associação começou a produzir resultados terríveis. Como lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram o quê? Formosas.